E voltamos, gente. Já falei com a Jo que a gente estava aqui ao vivo. Ela vai entrar. E façam as perguntas também, que é até bom vocês fazerem as perguntas para eu já pensando nas próximas, né? Vai ter mais gente. Semana que vem tem uma outra pessoa que eu vou convidar que vocês pediram. Pedro. Peraí que a Joana deve estar entrando, gente. O Bruno Leuer vai vir aqui semana que vem. A professora Núbia, que vocês amam, adoram, né? Que dá aula no Supremo. A Núbia vai ser na terça. E na semana que vem também eu vou trazer uma pessoa muito especial, que é um amigo meu aqui de São Paulo, que é o rei do networking. É a pessoa que eu conheço que mais faz networking, que mais sabe fazer networking aqui em São Paulo. A Lívia é segunda-feira. A Lívia é segunda-feira, Pedro. Essa pessoa que eu vou trazer semana que vem é outra pessoa, uma pessoa mais do mercado, que trabalha em empresa, etc. É uma pessoa muito especial. Me convidou para fazer uma palestra ano passado na Fenaló. Ele é bem legal. Jô, você consegue solicitar para entrar? Opa! Gente, eu virei, peraí. Ah, Dê, o Bruno Léo é seu professor? Legal, eu chamei ele. Ele vai vir aqui na semana que vem, na quinta, eu acho. Acho que é quinta. Jô, você consegue pedir? Deixa eu ver aqui. Eu não tô conseguindo te convidar. Ah, deu certo. Oi, Jô, Oi, tudo bom? consegui, tudo jóia? Que bom, que prazer ter você aqui. Já Deixa eu falei só com os aumentar meninos. aqui. Deixa eu só aumentar Já aqui um falei aqui pouquinho. com os meus alunos, que como a maioria é de Belo Horizonte, porque eu dei aula muito tempo na graduação lá em BH, mas eu nasci em Salvador, né? Sou baiana também. Aí falei, Pois gente, é, eu descobri isso na chamada que você fez nos seus stories. Eu não sou, sabia. namorei aí em Piatã. Amo Salvador, vou todo ano, sou apaixonada, mas eu me mudei daí muito nova. E aí vou sempre porque eu tenho tios que moram aí e tal. E aí eu falei com os meninos, gente, tem que seguir porque o seu Instagram, Jô, é muito cheio de conteúdo fundamentado, sabe? Reflexões e tal. E é importante, né, a gente ter um conteúdo que você tem fundamento, você não tem só notícias, você escreve pra caramba, você é professora e falei, cara, eu tenho que te chamar porque é uma inspiração para os meninos, sabe? Eu tenho, nesse período, eu resolvi fazer essas lives porque eu tenho recebido muita mensagem de aluno falando, Tati, como é que eu faço? Eu estou num escritório que eu não estou satisfeito, ou então eu formei tem 1 ano e meio, 2 anos e eu estou desempregado, eu não sei que área eu quero seguir. E eu falei, gente, nem todo mundo, eu sempre respondo, tem um caminho definido, né, no início da carreira. Verdade. Ah, eu vou ser juiz do trabalho, estuda lá tantos anos e passou no concurso. Então, eu resolvi chamar pessoas que eu admiro para falarem como que foi esse início de carreira, para dar umas dicas para o pessoal, sabe? Nesse momento que a gente sabe que não é fácil. Então, Tati, primeiro eu queria te dizer que eu adorei o convite. Eu acho que a gente está, especialmente nessa semana, né, entrando numa semana bem complicada, bem tensa, com muitos acontecimentos aí, tanto na área do trabalho quanto no país como um todo, que estão relacionados um com o outro, né, no meu ponto de vista. E aí, de repente, ter essa oportunidade de trazer uma conversa algo mais leve e a gente bater um papo mais sobre a advocacia foi algo super bem-vindo para mim. E eu fiquei muito, muito honrada mesmo com o seu Ah, convite. que bom. Eu entrei aqui um pouquinho no início da live, você estava falando de alguém de ser assim, comunicativa e de ser. Estava falando de alguém, não é? Que você acha que é super. Que faz networking, Ah, etc. eu falei que eu tô pensando assim, Jô, eu trouxe você e o Lucas Reis
essa Sim, semana. Lucas Reis. Isso, que são advogados e professores. E eu quero diversificar. Aí eu trouxe, eu vou chamar pessoas de concurso, juiz, procurador. E Entendi. uma outra pessoa que eu pensei que eu vou trazer para os meninos, que é uma pessoa mais de mercado, que ele Uhum. trabalha em empresa, em jurídico de empresa, e ele é cheio do Bacana. network. Quando Mas eu é cheguei, isso. Ah. quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, meu Deus, esse povo faz networking até no café da manhã aqui em São Paulo. São Paulo é essa pegada mesmo, né? Mas então, como eu estava te dizendo, e eu acho que você é uma pessoa também que super sabe, né, se colocar, uma pessoa agradável. A gente se Obrigada. conheceu através das redes. A gente, na verdade, até esteve, eu te vi, a Eu gente não se também. apresentou, mas acho que a gente ali trocou, né, de algum modo, um entrosamento, um olhar no último encontro do Fórum de Processo em São Paulo. Isso. E aqui nas redes a gente foi cada vez mais, né, construindo aí esse diálogo. E eu, inclusive, agradeço muito todas as observações que você fez a respeito do Insta. É interessante você falar sobre isso. Eu agradeço muito. Eu acho que você foi muito generosa, inclusive, quando você, enfim, né, se referiu ao Trabalho em Foco. Mas é interessante você trazer essa coisa do conteúdo e tal, do engajamento. Meus alunos até brincam muito comigo, né? Utilizam esse o termo, professora engajada. Mas Ai, é porque o próprio Instagram, para mim, ele nasceu como decorrência muito mais no primeiro momento, em função da docência e como um instrumento de comunicação com os meus alunos. legal. Ele nasceu praticamente quase que ao mesmo tempo que a reforma trabalhista. Ah, Então, como a gente tinha, exatamente, então, eu tinha uma demanda, né, uma ansiedade de conversar, de tratar sobre assuntos de uma maneira talvez um pouco mais livre, né? Embora a gente saiba que existe toda uma ideia da liberdade de cátedra e da responsabilidade que o professor tem e liberdade ao mesmo tempo de tocar em determinados assuntos em sala de aula, a gente sabe que aquele espaço ali, né, aquele espaço-tempo ali, ele nem sempre é suficiente para a gente dar conta e tratar, às vezes, das coisas de uma maneira mais crítica. Então, o Trabalho em Foco nasceu como uma forma de eu estar abordando esses assuntos com eles, né, trazendo as novidades. Eram muitas coisas que vinham assim acontecendo, como agora, né, sim, tudo em tempo real. sim. E então eu resolvi mergulhar aí no mundo do Instagram, que foi a plataforma que eu escolhi. Eu, tipo assim, eu não tenho Facebook, não tenho um Twitter que ainda estou aprendendo a usar, assim, não uso tanto. Mas o Instagram foi o caminho pelo qual eu escolhi para estabelecer essa conexão a mais. E aí, de lá para cá, obviamente, houveram inúmeros outros desdobramentos e a própria advocacia, que está muito relacionada também com minha docência, a gente vai falar sobre isso, Exato. acabou aí também assumindo um papel ali importante também através do Trabalho em Foco. Mas eu fico super lisonjeada com suas Mas é verdade, ponderações. viu? Todos os elogios são totalmente verdadeiros. Você sabe, porque, gente, eu sou super sincera, meus alunos me conhecem. Às vezes eu acho que eu excedo um pouco assim na leitura que o Instagram pede, né? Que é assim, eu até brinco, uma palavra vale mais do que uma foto vale mais que 1.000 palavras. Eu sempre vou no inverso. Eu Uhum. sou do contra nesse sentido. Às vezes eu escrevo coisas que talvez seria mais viável para talvez uma outra plataforma, mas eu sou um pouco insistente. Não, mas eu acho ótimo, sabe por quê, Jô? Porque você tá na plataforma que o nosso público, os nossos alunos, as pessoas com quem a gente quer comunicar, estão no momento. Então é importante você escrever ali no seu perfil, porque com certeza muita gente vai ler e isso já vai transformar Sim, muita gente, sim, sim. né? Então é E importante, aquela coisa de você manter um pouco sua autenticidade também, né? é Tipo, claro. ainda que eu tenha essa forma de conduzir e tal, mas é o meu jeito. Então, se a gente não tem nunca como agradar todo mundo, mas quem tá, que Possível. acompanha, é como você está dizendo. A pessoa vai te acompanhar, vai ler, vai entender que esse é seu jeito e É. tá tudo bem, né? E a Não, e gente vai a gente seguindo, vai pode construindo junto. a gente pode discordar e acompanhar pessoas com posições totalmente diferentes, isso é super saudável. Eu adoro ler coisas que pessoas que estão falando o contrário do que eu falo estão, Isso. né, propondo, até para eu entender, às vezes eu mudo de ideia, né?
E eu acho importante porque os alunos precisam, eu sempre falava isso em sala de aula, e eu vejo muito isso no seu Instagram. Os alunos precisam ter um senso crítico, sabe? Não é só aprender, ah, a lei é essa, tá? Tchau. É assim que funciona. Exato. Precisa ter um senso crítico, precisa ter uma noção de contexto econômico, político, o que Histórico, gerou, histórico, histórico, de onde sociológico. veio, por que, né? Eu lembro que, assim, eu sempre falava em sala de aula a questão da greve. O pessoal, tá em greve. Eu falei, gente, se não parar tudo, não tem efeito. Vocês querem o quê? Uhum, uhum. E aí eu E me... eu tenho falado muito isso com eles, assim, deles Uhum. terem a noção real de que eles estão vivendo o direito em tempo real, de modo Exato. nunca antes vivenciado, assim, Por dessa nenhum de forma, nós. né? É por É, nenhum de nós dessa geração. é. Então, é um processo que, assim, a gente dá aula de coletivo, eu que continuo dando aula online, né? Eu sou professora também de graduação. Uhum. Então, eu dou uma aula sobre um assunto, eu falo, olha, eu trago um exemplo que é completamente contemporâneo, assim, algo que a gente está vivendo agora. E eu falo, ó, se vocês não se atentarem, vocês estão tendo a oportunidade de ver em tempo real as mudanças ocorrendo, a legislação e a importância daquilo que a gente comenta em sala de aula na vida prática da E se sociedade, dos informar, né? trabalhadores, das empresas. E às vezes chegam em casa e falam, sei lá, alguém tá fazendo algum comentário e a pessoa já tem um senso crítico. Exato. Ela já sabe explicar o porquê daquilo, ela entende melhor, né? Então, acho que isso é super importante. Por isso que eu te chamei, eu acho que você inspira muitos alunos e por isso eu falei, gente, vocês precisam essas dicas. Eu acho que a gente que tem contato com o aluno, que é professor, costuma ter até mais sensibilidade para passar, porque a gente é questionado, né, a respeito desse assunto em sala de aula, Exatamente. né? Exatamente. O processo do ensino e da aprendizagem, ele parte dessa premissa do autoquestionamento o tempo inteiro também, né? Então, a Exato. gente está o tempo inteiro produzindo, refletindo sobre essas coisas para que a gente possa, de algum modo, conduzir, enfim, possibilitar e estimular que eles também façam as suas próprias reflexões, enfim, Exato. e construam também os seus posicionamentos. E, Jô, me conta uma coisa, eu sempre faço essa pergunta aqui. Quando você se formou, você já sabe, você foi para a área trabalhista decidida? Como que foi? Então, quando eu, assim, sempre fui da área trabalhista. Tá. Eu praticamente, eu digo que parece clichê, mas é verdade. Não fui eu que escolhi a justiça o Você direito foi do trabalho, escolhida. eu fui escolhida, exato. Então, eu comecei a estagiar muito cedo. Aham. Eu acho que eu era quarto semestre, na área trabalhista já, né? Era um escritório relativamente pequeno, eram ali 3, 4 advogados, mas assim, com o sócio do escritório, que era um cara que eu tenho até hoje como uma referência assim enorme, porque ele era um cara muito que tinha uma sabedoria muito grande, uma vontade e uma disposição de ensinar também muito grande. Uhum. E lá, já na minha época, lá no passar, eu tenho o quê? 12, vou fazer, já tenho um pouco mais de 12 anos de formada. A gente já tinha um problema em relação à compreensão do que é o estágio, um pouco equivocada. Então, eu Aham. não sei se faz parte do seu tempo aquela ideia de que o estagiário ele é a pessoa que vai protocolar, né? Na Ele minha época era isso. não Não tinha é, ele processo não, ele só eletrônico. serve para levar o processo, para, enfim, né, fazer o trabalho de boy. O que, É isso. né, não tem nenhum problema você fazer, porque eu acho que a gente começa e faz parte de todo aprendizado a gente fazer todas as atividades necessárias, que se Já fiz façam muito, Jô. necessárias. Mas você transferir, você limitar a atividade de um estágio a isso, eu acho que não é ideal. E isso, Não. na verdade, é um ensejador, inclusive, de grandes problemas depois. Sim. Mas, na minha época, isso era uma realidade, né? Era uma realidade muito grande. Então, eu tive a oportunidade, e sou muito grata por isso, de já começar a estagiar num lugar em que o olhar para o estagiário não era esse olhar. Era um Ah, que legal. olhar... Então, assim, eu me lembro de Dr. Pedro Figueiredo, que era o chefe do escritório, ele fazia assim, uma ação rescisória e ele colocava um bilhetinho e deixava na minha mesa e dizia, doutora, aguarda a sua apreciação, Olha só. para ele protocolar no dia seguinte. Então, eu ia para casa enlouquecida com uma ação rescisória de não sei quantas páginas, porque eu tinha que dizer alguma coisa. Eu não podia simplesmente chegar no outro dia e dizer assim, olha, doutor, eu não li.
Entendeu? Protocolei. Então, assim, Então, é óbvio que eu poderia falar naquela circunstância qualquer bobagem, mas ele queria me dar, né, enfim, estimular esse meu desejo, essa minha busca enfim, né, contribuir. Então, assim, isso foi muito importante para mim e, nesse sentido, nesse escritório eu fiquei durante muito tempo. Eu fiz a OAB quando eu ainda estava nesse escritório, Então, você obviamente em ficou trabalho. muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Legal. Muito tempo. Eu precisei sair durante um período, né? Aham. E aí depois eu retornei e Tá. continuei nesse escritório já bastante, assim, por um longo período. A gente construiu mesmo uma relação ali muito interessante. Aham. E aí eu fiz a OAB, passei e fui contratada pelo escritório. Legal. Mas justamente por conta, pra você ver que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Justamente Aham. por eu já estar no escritório durante tanto tempo e já ter ali, quando eu formei, eu senti que eu já tinha um domínio muito completo daqueles processos, daqueles clientes, daquela rotina que o escritório tinha. Eu Tá. tinha uma vontade de vivenciar outras coisas e de talvez ser desafiada de outras formas. E aí eu acabei pedindo para sair do escritório. Gente, olha só. Tá vendo, gente? Tudo é inesperado. Porque É, normalmente a pessoa fala, não, eu segui a carreira trabalhista por causa do escritório, né, Jô? E passou na OAB em Direito do Trabalho, estava ali e você... é. Eu acho que você se sentiu... Você não quis ficar acomodada, né? É assim, você chega em um determinado. É que nem casamento. Você chega em um determinado momento que ou você namorou ali, né, alguns anos, Sim. ou você chega a um Casa ou ponto de você termina. casa, ou você termina. Então, É. chegou um momento que, assim, dentro da estrutura societária do escritório, ainda não acomodava o espaço que eu queria, e eu também já estava ali, né, como eu disse, com aquela circunstância já há muito tempo. Então, eu preferi alçar outros desafios, outros voos. E aí é engraçado, Tati, porque, assim, se tem uma história que a gente fala assim, você começou a live dizendo que nem sempre a gente tem uma trajetória linear, né? Que muitas vezes a gente não sabe o que quer e a gente muda. Exato. Eu sou a pessoa ideal para ilustrar esse tipo de coisa, porque eu fiz de tudo. Então, o que que aconteceu? Eu saí de um escritório pequeno, no qual eu já Ah, advogava há muito tempo, fui para aham. um escritório de massa. Então, Foi. eu entrei num escritório enorme, com muitos advogados, com uma carteira de clientes só na área trabalhista bastante grande, e comecei a trabalhar com advocacia de massa, que a gente fala, né, advocacia de massa, que houve ali aquele boom em um determinado momento, a necessidade das empresas, né, aquele tipo de processo que é um processo, de um certo modo, embora eu tivesse alguns clientes mais estratégicos, mas eu controlava uma atividade muito parecida, né? Porque Sim. aquela. Enfim, quem sabe, a gente tem até alguns artigos aí que fazem a separação entre o que é advocacia de boutique, o que é advocacia de massa, o que é advocacia estratégia, o que é advocacia, né, Aham. contencioso de massa. E era um escritório assim, foi também muito bom. Eu acho que a gente sempre tem que pensar na perspectiva positiva do que você vivencia, das experiências que você tem. Durante algum momento ali foi importante para mim eu ter essa noção de empresa, de sistemas, né, de compreender a importância da organização, do pensamento pragmático, do controle de equipe, mas em sentido assim material, né, no sentido do direito, do desafio, do processo, também não era algo que me satisfez Era a durante mesma coisa, né? Os é a processos. mesma coisa. Isso a gente entraria numa discussão aqui longa para entender qual o processo que o direito entrou a partir dessa perspectiva da advocacia de massa. Sim. Né? A robotização hoje, ela viabiliza a supressão, em algum modo, da atuação de profissionais em Sim. função dessa baixa, digamos assim, densidade de como é que eu poderia dizer sem ser, enfim, simplista, mas, enfim, da questão da técnica, porque se você aprende ali a fazer aquilo, como os processos são muito iguais, naturalmente você vai ter um processo de repetição em algum momento, né? Por É o isso que fica... famoso
Ctrl+C, Ctrl+V, né, Ju? Exato, por isso que fica maçante, por isso que vem a advocacia, né, de massa ou de quantidade. Mas para Então, você, aquilo ali. você acha que... Eu tive essa experiência também, mas sabe que eu acho que eu tive essa mesma noção que você. Essa perspectiva, esse contato com a organização de um escritório. Como é que faz para funcionar um escritório com muitos advogados, com muito prazo? Como é que organiza os prazos, a equipe? Acho que essa parte é boa também. Exato, isso para mim foi assim uma das coisas que para mim aquela passagem foi muito válida por isso. Eu advogava para uma grande empresa, por exemplo, e a gente tinha um sistema que a gente tinha que controlar, né, não só a minha atuação, quanto eventualmente de alguém que fizesse um autocontrole, né, das pessoas, enfim, dos estagiários, como é que fala? Alimentar, né, esse sistema, de ter o cuidado de lidar com um jurídico interno de uma grande empresa, de uma multinacional. Então, a preocupação com a antecipação, a preocupação em relação ao prazo de você tomar as decisões. Então, tudo isso é muito engrandecedor e é diferente daquele advogado que atua diretamente com o cliente, que você liga, você conversa. E, enfim, né? É uma relação completamente distinta. E aí, para encurtar um pouco, porque a história é longa, eu acabei resolvendo, em um dado momento, sair do escritório, né? Enfim, me casei e mudei a minha estrutura de vida em um determinado momento e optei por fazer concurso público. Olha só. Achei que eu queria ser concursada. Tinha lá no passado um pouco uma coisa meio dentro de mim, um questionamento acerca disso. Cheguei em um determinado momento que eu tinha ali pelo menos um apoio econômico que me respaldasse a fazer isso, que anteriormente eu não tinha, né? Perdi meu pai muito cedo e enfrentei várias dificuldades para conseguir, inclusive, concluir o meu curso. Mas naquele momento eu tinha uma possibilidade de me manter e tentar fazer um concurso. E aí eu estudei durante algum tempo, pouco mais de 2 anos, para concurso. O bacana, e aí já linkando com a parte de hoje, do dia de hoje, é que eu nunca deixei de estudar, né? Assim, de me aprimorar. Isso, a minha dica, por exemplo, para aqueles que estão nos ouvindo agora e participando da sua live, enfim, seus alunos, seguidores, jovens advogados, é que não deixem de estar, independentemente do momento e da decisão que você tomar, se você quer fazer concurso, se você quer ser professora, se você quer abrir o seu escritório, ser um jovem empreendedor advogado, não deixe de se atualizar, não deixe de estudar, não deixe de fazer uma especialização, não deixe de buscar, cursos que façam essa capacitação e que te posicionem no mercado de um modo, mais adequado, né? Mais promissor, digamos assim. E isso foi importante para mim. Então, eu fiz a minha especialização em Direito e Processo do Trabalho, fiz uma outra especialização na sequência, e dessa especialização eu acabei entrando no mestrado, né? Houve ali uma indicação de que, não, você tem condições, vamos fazer o mestrado. Enfim, fiz o mestrado, me tornei professora. E a partir do momento que eu comecei a dar aula, mais concretamente, eu senti uma vontade. Eu já tinha retornado para a advocacia, né? A partir de um determinado momento, ali depois de 2 anos, 2 anos e meio, eu vi que não era minha fazer concurso. Então, eu voltei a advogar. Qual concurso você queria fazer, Jô? Denise tá perguntando. Para juiz do trabalho. Magistratura. Eu fiz alguns TRTs, né? Alguns tribunais. Eu não era aquela que queria fazer qualquer um, sabe? Assim, eu não era generalista, digamos assim. Eu tinha em mente que eu queria seguir essa área. E se eu fosse fazer concurso, seria, obviamente, para a magistratura, talvez um concurso meio, um TRT antes e depois a magistratura. Mas, enfim, aí não deu certo. Eu resolvi que não era isso. Minha lógica de vida modificou e me tornei mãe. Acho importante também sinalizar isso. Assim, não é um problema na vida de ninguém, mas é uma circunstância que modifica os caminhos, né? Assim, as decisões que nós tomamos. Então, meu filho hoje tem 5 anos. E em algum momento isso realmente modificou bastante. As suas escolhas, né, As minhas escolhas, exatamente. Exatamente. E aí foi isso. Eu resolvi voltar a advogar. E quando eu me tornei professora, por isso que eu acho que eu tenho uma ligação muito forte com a OAB Jovem, com os jovens advogados, porque eu comecei a dar aula, depois que eu concluí o meu mestrado,
dando aula de prática jurídica. Então, de estágio 3, que é na universidade que hoje eu dou aula, é estágio supervisionado trabalhista. Você dá aula onde? Na Baiana? Eu hoje estou dando aula em graduação, eu dou aula na Universidade Católica de Salvador. Ah, legal. Eu sei porque, né? Como eu sou daí, eu falo, gente, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber. Já dei aula em algumas universidades também, em graduação, e dou aula em algumas pós também, né? E também, enfim, tem a ESA, tem as pós-graduações, eu já dei aula em algumas, inclusive da própria Universidade Católica, né? O programa de pós. Mas, enfim, aí o que acontece? Esse retorno para a docência, ele me engajou ainda mais. É por isso que eu digo que a docência e a advocacia, para mim, elas são quase uma coisa só. Porque o fato de você dar aula de prática, sem você ser atuante, não existe. Não tem jeito. Não tem jeito. Você que sabe disso, você bem sabe, é o exemplo prático disso. Então, para mim, você dar aula de estágio supervisionado, de você falar de prática, de você precisa ter essa vivência, você precisa ter esse know-how, você precisa ter para você conseguir ilustrar e passar melhor realmente o conteúdo. Então, a advocacia acabou sendo retomada com mais força, com muito mais força, e hoje em dia eu dou aula em algumas disciplinas, obviamente não apenas prática, né? Mas eu dialogo muito com o jovem advogado, porque a aula de processo e de prática é o jovem estudante que já está ali praticamente saindo da universidade. Exato, tá no final, né? O meu também sempre foi 8º, 9º período, as minhas turmas. Eu sempre dei aula mais de processo e de prática também. Exato. Eu costumo dizer para eles que eu tenho a gente, né, que dá aula para essas turmas, tem um desafio ainda maior, porque eles já estão assim quase querendo sair, já não se preocupando com a disciplina, e a gente tem o desafio de conectá-los ainda àquele momento. O jovem tem um pouco isso, né, daquela ansiedade dele estar vivendo algo ali, já pensando no depois. O que é bom, mas como eu disse, tem um lado bom e um lado ruim. Então eu falo, não adianta você pensar na OAB se você não concluir a faculdade. As relações que você faz, que muitas vezes vai te levar a algum lugar no futuro, elas são construídas dentro da própria universidade. Networking, então, né, Jo? É isso que você tá falando, que é basicamente as relações que você faz no seu curso, com os professores, com os colegas, todo mundo. A maneira como você é notado dentro da universidade, os alunos, muitos não têm essa capacidade no primeiro momento de perceber, mas isso influi completamente. Às vezes você vê uma pessoa que se tornou, sei lá, um procurador, ou um grande palestrante, um grande advogado, lá no futuro você vê alguém que diz assim, mas esse menino sempre foi um excelente aluno, mas ele na universidade, ele era um cara que se destacava, mas ele, ou seja, isso é importante. É importante que os alunos eles tenham uma noção disso. E a gente que dá aula, sobretudo para eles que estão no momento de adeus faculdade, eu me sinto um pouco comprometida com passar essa realidade, sabe? Puxar para a realidade. Olha, se comprometa com agora, sabe? Esteja aqui, porque isso aqui também vai te trazer, enfim, outras coisas. E aí é isso. Me conta uma coisa. Eu tenho sempre essa imagem, eu tenho muito essa imagem que você me falou de professor que advoga. É lógico que tem muito professor juiz bom também, claro, nossa, procurador, etc. Mas, assim, tem que ter essa parte prática no direito do trabalho, é mais importante ainda, porque o nosso direito é muito prático, né? Tem a responsabilidade, etc. Você acha que teve interferência? Porque comigo foi assim, o mestrado te levou para essa carreira da advocacia também? Tirou um pouquinho do concurso público? O fato de você ter ido fazer mestrado, você acha que te desviou um pouquinho da carreira pública? Sim. O meu mestrado, ele é um mestrado interdisciplinar, né? O meu mestrado de Políticas Sociais e Cidadania. Talvez por isso que você tenha até sinalizado ali naquele momento. E aí a minha linha de pesquisa era em trabalho e questão social. Então eu interagia ali o direito e a sociologia do trabalho. Então ele me puxou um pouco para uma discussão também mais sociológica do direito do trabalho. Enfim, eu trabalhei com conceitos, né, de precarização do trabalho, precarização social, enfim. E aí isso assim me afastou realmente um pouco da questão do concurso e, por sua vez, também não era exatamente relacionado com a advocacia nesse primeiro momento, porque, como eu disse, né, era uma coisa... Mas eu fiz aí essa ligação,
a gente fui construindo aí e a coisa acabou dando certo. Hoje eu consigo muito mais nas minhas disciplinas de direito material trazer um pouco dessa bagagem do mestrado e das leituras, né, associadas ao direito para as minhas disciplinas de direito material, mas a advocacia ela está bem presente também em função aí dessa prática. E hoje em dia você tem escritório próprio, Jô? Como é que você Sim. faz? Sim, hoje em dia eu sou sócia de um escritório, LGPV, Advogados Associados. Legal. Somos 4 advogados e a gente tá assim, na verdade a gente fez essa união não muito recente e a gente ainda está se estruturando em termos desse novo mundo, né, de reformulação da imagem, de marketing, e tomando, obviamente, todos os cuidados necessários, porque eu acho que isso também é um assunto que tem que ser pautado cada dia mais, né? A gente está vivendo um movimento aí de rompimento de um paradigma da advocacia, e cada vez mais as pessoas têm que ter uma preocupação em utilizar adequadamente os mecanismos para se posicionar e, ao mesmo tempo, ter um comprometimento assim, concreto, né? Eu falo que, assim, eu faço parte da OAB, hoje em dia eu estou conselheira da Seccional Bahia. Isso também. E aí, Então, essa assim, questão da advocacia, como é que foi essa sua participação na OAB? Você acha que foi esses contatos que você fez no mestrado, muito né? importantes, muito importantes, com certeza. Assim, é um posicionamento, é como você falou, é a questão de você construir uma carreira, né? Você constrói uma posição, você constrói uma carreira, você constrói uma imagem, você conhece pessoas, você faz escolhas. E, assim, hoje em dia, o conselho, ele não é uma eleição direta, né? Então, isso é, inclusive, um outro elemento que está, hoje em dia, se modificando. Está tudo tão se modificando, mas é uma importante discussão que está sendo travada, inclusive, no Conselho Federal. Mas, como não é eleição direta, então, isso é importante, sim, né? A imagem que você tem, a representação que você tem perante a advocacia, a importância que você vai ter enquanto um instrumento do exercício do papel institucional da OAB para a sua classe, entende? Então, assim, hoje em dia, na OAB Bahia, eu estou presidente de uma comissão que se chama Comissão de Apoio aos Professores. Então, é uma comissão que eu faço também esse link e que eu estou, digamos assim, titularizando ali algum tipo de coordenação, de gerência, de protagonismo, também por essa minha vivência na área acadêmica, na área da docência, né, por essa minha vinculação tão forte a essa outra carreira. Então, alguma forma, a gente sabe que a gente tem uma quantidade enorme de advogados, professores, né, e advogados e professores que não são essencialmente advogados militantes, mas que têm a vinculação com o direito de outros modos. Então, e o papel da OAB também não é só apenas falar para a classe, né? Sim. É a representação da sociedade, né? E do exercício ali da cidadania e da preservação dos direitos, enfim, das garantias fundamentais. Então, a questão da docência, ela entra e ela junta, mais uma vez, ela vincula, mais uma vez, a advocacia e a docência na minha vida, né? Eu sou suspeita, porque eu acho essa combinação muito legal, sabe? Porque você consegue se realizar de várias formas diferentes, né, Jô? Você tem no seu escritório, na sala de aula, que ontem a gente estava comentando que a gente tem satisfações, alegrias em sala de aula que eu acho que dificilmente outro ofício vai te dar tanto retorno legal, né? Quando você vê um aluno falando, nossa, eu escolhi direito do trabalho por sua causa, né? Ou alguma coisa assim, nossa, essa aula foi sensacional, entendi tudo e tal. É uma retribuição. É incrível. É muito difícil, né? Você não tem isso, você não consegue essa sensação normalmente com outras profissões, mas ao mesmo tempo você também tem essa questão de conseguir participar de organizações como a OAB, e aí você pode participar de novas ideias, enfim, fazer várias coisas legais para a classe, tanto dos professores como para os advogados, para a sociedade. Exato. Né? A gente na OAB de São Paulo tem uma discussão em relação a imigrante, enfim, várias questões que são super interessantes
E você ainda pode ter lá o seu escritório. E aí, alguma coisa que eu acho legal, que um aluno meu estava conversando essa semana comigo no Instagram, falando assim, eu me sinto muito desestimulado porque eu estou em causas que eu não acredito, sabe? Eu não estou satisfeito com... Eu acho que ele está num escritório que só advoga a favor de banco, só banco, Entendi. Aí eu falei com ele, olha... Olha que lindo, Tati, eu vou te interromper, porque vale a É, pena aí, ó. Tem uma pessoa, uma seguidora, eu acho que é Larissa o nome dela, eu tô sem óculos, lá mas ela disse que escolheu o direito do trabalho por suas aulas, tá tá vendo? vendo, gente? Eu Que fico muito coisa feliz. incrível. Aí, a Laís é uma querida, tá sempre aqui acompanhando. Até foi por uma das pessoas que eu resolvi fazer essas lives. Porque eu falei, gente, a gente precisa dar dica para vocês. Porque eles olham e falam assim, como é que você chegou aí? Acham que foi fácil. É, é verdade. Né? Mas eu tava falando com esse aluno, é o seguinte, que tudo na nossa vida são fases, né? Eu falei, gente, eu já fui muito, muito, muito boy, né? De escritório. Teve uma época que eu só fazia protocolo, praticamente. Então, assim, grampeava prazo e fazia protocolo. E a gente aprende, de tudo a gente tira uma experiência. Eu brinco com os meus alunos, viu, Tati, que na minha época, o agravo de instrumento, eu ia lá, sentava Nossa! na salinha do tribunal, pegava aquele processo gigante, assim, e aí vai lá, vai contar aí as páginas, vai registrar qual o número da página para colocar. Quer dizer, é algo que eles nunca vão pensar, assim, já não está mais dentro da lógica, da compreensão E deles. aí é Você engraçado, né? montar um instrumento, aí a gente fala, o instrumento do agravo de instrumento. Tipo, sabe? Não tem Não, eles falam, sentido que você tá tenha. doida? Essa Tá geração nova vai louca. falar, É. que coisa sem Coisa noção. velha. Não, e eu falo pros meninos, gente, tá aqui, mas não forma mais um instrumento. E aí eu lembro, Jô, que uma vez, quando eu era estagiária, um agravo de instrumento foi trancado, porque numa das cópias não tinha o carimbo da secretaria. Aí a gente foi fazer agravo, eu falei, mas como eu que tenho que carimbar? Depois de Pois é. ficar horas, igual você tá falando, na salinha, conferindo, folha por folha, Conferindo. tirando xerox. Muitas vezes já fiz isso. Mas, Tati, diga, E você fale. aprende, né, Jô? Hoje em dia, assim, às vezes tem que fazer alguma coisa, despachar, sei lá, qualquer coisa. Você aprende até a lidar com os funcionários da justiça, a conversar com Exato. eles, a forma como Exato. você aborda eles. Exatamente. E isso vai te levar a isso quando você eventualmente se torna uma advogada autônoma ou tá ali como sócia de escritório, você também vai trazer essa bagagem para você, no saber lidar com as coisas. Agora, Tati, uma coisa que veio aqui na minha cabeça, ouvindo você falar, eu acho importante sinalizar, é que, assim, eu sou muito contra a romantização dos fatos, sabe? Assim, eu sou muito realista, eu sou muito... às vezes eu chego a ser até, sabe, assim, meio... Mas, assim, não é fácil, sabe? Não é simples você conseguir. E isso é uma pergunta que me fazem muito. Você é advogada professora ou você é professora advogada? Porque não dá para fazer bem as duas coisas. Não é Né? fácil. Algumas pessoas sustentam isso. Realmente é difícil, não é simples. E não são efetivamente todas as circunstâncias que você vai conseguir coadunar de maneira adequada a advocacia com a docência. Sabe? É importante sinalizar isso. Não tem romantismo. Assim, hoje em dia eu digo que se eu advogasse num escritório, que eu fosse chefiada por alguém, que eu tivesse que bater hora, enfim, jornada, que eu não pudesse contar com a maleabilidade e o apoio de uma equipe, etc, etc, eu não teria, por exemplo, condições de me doar à docência como eu faço. Sim, né? claro. Porque eu tenho um filho de 5 anos de idade, né? Eu às vezes preciso sair no meio da tarde para buscar ele na escola, né? Não são todos os dias que ele volta de transporte. Tem outras coisas, outras demandas da nossa vida que... Então, assim, você conseguir lidar com uma profissão que te exige um cuidado e uma atenção tão concreta quanto a docência e, ao mesmo tempo, você conseguir ganhar dinheiro com a advocacia é muito difícil. É difícil. Tá? Das duas, mas, uma. assim, ao mesmo tempo, Jô, eu acho super difícil, tanto é que em vários momentos da minha vida eu via um desequilíbrio. Tô dando muita aula, tô conseguindo advogar pouco, sabe? Ou tô advogando, vou ter que diminuir a aula. Você não consegue fazer tudo, não tem jeito. Ó, o Lucas tá aqui, oi, Lucas querido, que participou ontem. Ah, legal.
E aí, Jô, eu vejo que para a gente conseguir conciliar família e aula, o caminho possível e viável é ter o seu próprio escritório, né? Sim, exatamente. Assim, é essa possibilidade que eu encontrei. E aí, nesse sentido mesmo, sabendo das restrições que você vai ter, né? Sabendo das dificuldades que você vai enfrentar também na advocacia, porque hoje em dia não é simples você ser dona do próprio negócio, né? Dentro da advocacia, entender a advocacia a partir dessa premissa. Então é difícil mesmo, mas não teria outra opção. Né? Dentro do amor que a gente tem pela docência, e como você disse, né? Chega no final do semestre, a pessoa está exausta e tem um monte de coisas, e tem provas, e tem notas, e tem TCC, orientação, e aí você recebe um bilhete de um aluno, ou enfim, um e-mail, uma declaração ali de apoio, de completo, sabe? Assim, gratidão àquilo que você desenvolveu ao longo do semestre, e isso te reanima e te dá uma força que para mim é algo que é uma força motriz mesmo da minha atuação, sabe? Da minha conduta, inclusive enquanto ser humano, de falar o que eu penso, de me comprometer com o que eu digo, né? De ter coerência nas coisas que eu defendo. Eu acho que quando a gente se põe a estar em sala de aula e você tem você precisa ter essa preocupação ainda mais ativa, Sim, sabe? com certeza. Porque Você está transformando as pessoas, né, você Jô? está com Você pessoas que de mesma. algum modo te admiram, acreditam em você e tem você Sim. como referência. Então, é muito importante isso. Então, isso para mim é essencial. Eu não consigo abrir mão hoje em dia da docência, em nenhuma Por hipótese. exemplo, o seu primeiro chefe foi com certeza determinante no seu caminho, Exatamente. E a né? vontade dele, a predisposição dele de ensinar foi Que não é comum, preponderante. né? Não é Que não é algo. comum. Exatamente. Eu Exatamente. falava, gente, para eu ter, quando eu dava aula, muito aluno falava, tá, você não precisa de estagiário no seu escritório e tal. E muitas vezes eu não tinha tempo para ter estagiário, porque eu não ia conseguir ensinar, etc., para depois. Então, assim, existe também uma responsabilidade quando você tem um estagiário. Então, eu falava, agora eu não consigo, né? Porque eu preciso, eu acho que você tem que criar ali uma situação para que a pessoa cresça Exato. né, se desenvolva. Não é só você jogar, ó, faz isso aqui, procura Ctrl+C, Ctrl+V ou pesquisa. Não é assim que funciona. Você tem que sentar, explicar para a pessoa, etc. Demanda, né? E nem todo mundo Exatamente. está disposto a isso. Né? Exatamente. Exatamente. Mas Mas é isso. Diga. Jo, uma dica que eu costumo dar para os meninos também quando a pessoa quer a área trabalhista e ainda não está trabalhando, que eu fazia muito no meu início de advocacia, porque eu me sentia insegura e eu precisava ter alguma experiência, porque eu não tinha feito estágio na área, né? Eu ia na Justiça do Trabalho e ficava assistindo a audiência. Muito boa dica. Importantíssimo isso. Importantíssimo. Eu comento muito com eles isso. Eu falo assim, gente, tem coisas que vocês só aprendem. Eu posso dar a aula mais maravilhosa de audiência Não possível adianta. para vocês, mas tem coisas, tem nuances e é um aprendizado que você só vai ter se você estiver lá, se você participar, se você fizer. É por isso que eu acho assim, mais uma vez eu vim aqui com a minha visão mais realista das coisas. Assim, que eu acho, né? Que eu sempre trago. Mas assim, a gente fala, o jovem advogado. O jovem advogado, ele pode ir aonde ele quiser. Ele pode chegar onde ele quiser. Ele tem todo o direito de estar na posição que ele tiver capacidade para estar. E eu sou uma defensora da jovem advocacia com toda força, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não tem como fechar os olhos para o fato de que tempo, se você advoga muito tempo numa área, é óbvio que esse tempo e esse exercício profissional e essa forma de você vivenciar a advocacia de maneira mais prolongada, é óbvio que isso também vai te posicionar em algum lugar, em alguma posição de diferença, que não seja em tudo, porque cada um tem os saberes, né? Os jovens, eles têm outros saberes que vão se, de algum modo, né, trazer algum benefício a mais do que uma pessoa que já seja mais, enfim, mais experiente e que seja mais velha, digamos. Mas essa possibilidade de viver, de você fazer audiência, porque eu falo para eles, você só aprende a fazer audiência e adquire experiência fazendo.
Então Ixi, é eu já natural apanhei que uma muito pessoa que disso. já tenha 12 anos, 15 anos, ela advogando durante esse período, ela vai ter uma capacidade de Claro. discernimento, de traquejo, de encontrar as saídas adequadas, de compreender as relações, né, e os caminhos que você pode, os riscos de determinadas atuações no momento de audiência, do que um advogado que ele pode ser dotado de um conhecimento técnico enorme, mas ele não viveu aquilo o suficiente ainda. Ô, Então é Jô, importante a gente sinalizar essas coisas e trazer isso para o jovem para que ele também entenda que ele precisa correr atrás disso. Né? O e quanto antes ele for assistir, se ele está estagiando, vá com seu chefe. Seu chefe te convidou para fazer uma audiência, peça a ele para ir, sente na mesa de audiência, converse com ele depois do que foi que você entendeu, analise qual foi o ônus, a matéria controversa, de quem era o ônus da prova, ou seja, jurisprudência, Jô. Os meninos busque, têm que ser exatamente. sem preguiça, pesquisa a decisão, entra no processo, o processo é público, pega a peça, dá uma lida, faz uma crítica, né? Vai aprendendo que essas coisas vão enriquecendo, né? Teve uma vez que eu dei uma dica no Insta, no IG, lá no Trabalho em Uhum. Foco, que eu falei, eu botei uma enquete, eu falei, quem é que faz isso? Assim, muitas pessoas responderam, mas muitas pessoas responderam que não, que é você pegar a certidão dos débitos trabalhistas da empresa que você está, para você conhecer os processos. Às vezes você está com um processo de uma empresa que é multinacional, que ela está respondendo aquela mesma questão em vários tribunais do país, em circunstâncias muito parecidas com a que você vai tratar na sua peça. Seja você, no caso do reclamante do reclamado, tipo, como que você não vai se valer? Às vezes você utiliza até um argumento que um juiz possa ter utilizado para deferir ou indeferir um pedido. Você já consegue estruturar isso dentro da sua petição, né? Seja de Já pega os ajuizamento ou de insights, defesa. né, Jô? Já pega o Exatamente. Então, insight, monta a sua defesa. exato. Então, E assim, você você... Diga. Não, você sabe que eu acho engraçado, porque assim, e o pessoal, e aí os alunos falam assim: ah, não, eu não olhei. Às vezes você passa uma tarefa, por exemplo, traga jurisprudências. Teve uma época que eles falavam assim: quem trouxer vai ganhar ponto extra. Aí eles começavam a trazer, porque eu falava, gente, eu dei uma aula de ônus da prova, eu quero que alguém traga uma jurisprudência que usou a súmula 338. Porque quando você vê na prática, é tão mais fácil, né, de entender, de visualizar. E eu falava, gente, vocês estão tendo a oportunidade de discutir isso em sala. Quando vocês formarem e estiverem sozinhos, vocês vão sentir falta. Exatamente. Ô, Jô, a Denise está perguntando por que você identificou que concurso não era o caminho? Então, eu assim, eu acho que eu acho que o concurso ele não pode ser pela via do aspecto econômico, sabe? Não, Assim, de jeito nenhum. eu estava no momento que eu queria uma estrutura de como é que fala assim, de eu ter a questão da solidez da profissão, sabe assim? Então eu fui muito mais nesse caminho, nesse enredo de que o que me encantava era eu ter a estabilidade que o concurso oferece. Então eu estava caminhando por isso muito mais pelo aspecto econômico do que pelo aspecto de vida, de que hoje eu digo assim, não, eu sou realizada sendo professora e advogada, né? Eu sinto que é a minha praia. Inclusive, quando eu Legal. saí do escritório, que era o escritório de massa, que eu fui pedir a demissão para minha chefe, ela enlouqueceu. Ela falou, Joana, você tá louca. Você tem um perfil, né? Você não tem o menor perfil de concurseira. Você é advogada, tá vendo, tá claro. E ela custou acreditar que eu estava pedindo para sair do escritório. Então, nesse caso, para mim, foi muito claro. Assim, eu digo que eu tentei me enganar mais coisa, entendeu? Eu acho que foi um Então, mas trauma. assim, eu acho que Não foi um Hã? trauma, tipo, sair da massa, agora eu vou fazer concurso. Porque eu tenho vários amigos que É, falam assim, não, eu não quero isso aqui, não. Acha que a advocacia é só aquilo. Aí vai estudar para é, concurso. Não, eu gosto de advogar, é porque eu vou advogar de outro jeito. eu acho isso, eu acho que você trouxe aí uma solução. Eu acho que foi um pouco isso, né? A gente fica um pouco meio assim, decepcionado, e assim, eu que
tenho colegas que também até que falam sobre isso, estudaram até no mestrado a questão da precarização da jovem advocacia. Então, a gente vê uma estrutura da utilização dessa mão de obra do jovem advogado de uma maneira muito equivocada, né? Muitos Sim. desvios, muita exploração, sobretudo na advocacia de massa. No passado, acho que hoje já há uma fiscalização talvez um pouco melhor, mas ainda existe, é uma coisa ainda muito latente. É uma discussão, inclusive, dentro dos conselhos, eu acho, das seccionais do país. Mas, assim, então, aquilo tudo, de um certo modo, me criou um pouco... E eu não vi, naquele momento, um espaço para dizer assim, não, vou advogar sozinha, vou meter a cara e vou... Você não tinha, talvez, o amadurecimento e o networking que você precisava, porque eu falei para você, tem que ter a paciência. Exatamente. Tem que passar por umas fases até você conseguir ter o seu. Tem que ter a humildade de passar por esses momentos também. Exato. Então, aí foi isso. Mas, assim, eu sinceramente, assim, hoje em dia, eu não acho que foi uma perda de tempo, como eu disse, sabe? Eu acho que foi um processo de amadurecimento. Eu acho que nada é assim, a gente não tem que pensar no tempo como uma estrutura, como um aspecto, sabe, linear e obrigacional. Hoje em dia eu compreendo que a gente chega nos determinadas posições e a gente alcança aqueles desejos, aqueles caminhos que a gente equaciona para a nossa trajetória no momento certo. É óbvio que você tem que trabalhar, é óbvio que você tem que buscar, sabe? Mas nada do que você viveu vai ser subtraído. O aprendizado que você teve faz parte dessa construção, entende? Sim. Então, esse meu processo de 2 anos e meio fora foi extremamente fundamental até para eu saber que era realmente a advocacia que eu queria. Foi fundamental para eu fazer a minha especialização, que é a que hoje me posiciona em muitos lugares, né, de uma maneira correta. Então, digamos, numa turma que tinha 40 e tantos alunos, 3 defenderam a monografia num curso de especialização, porque na época ainda não era obrigatória. Eu era uma dessas 3, sabe? Eu tive a oportunidade de ter como chefe ali de uma banca o professor Rodolfo Pamplona, numa especialização que eu fiz. Então, foi ele que olhou para mim e falou assim, olha, você tem jeito para fazer um mestrado, por que você não pensa no mestrado? Tipo, há 12 anos atrás. Então, não, menos, né? Porque 12 foi quando eu formei. Mas, enfim. Então, isso tudo me permitiu cuidar dessa especialização, por exemplo, porque naquele momento também eu estava estudando para concurso, eu não estava com 1000 outras tarefas na minha vida de modo a tomar. Eu não fiz uma especialização por fazer, sabe, para botar no título. Eu fiz dedicada, eu fiz. Então, tudo vale a pena, sabe? Eu acho que se você tivesse feito, talvez, só pelo título, e isso, gente, é o que eu falo, isso é muito... O seu perfil vai aparecendo, vai aflorando. Isso era uma coisa sua, né? Você foi lá, se dedicou, tanto que levou ao mestrado. Se fosse uma coisa que você não gostasse, ia ser uma especialização, você ia continuar estudando e hoje em dia você seria juíza do trabalho, talvez nem desse aula, né? Então, isso é muito do que você vai sentindo conforme você vai passando. E outra coisa que até que surgiu ontem, que eu joguei lá no canal do Telegram, o teste do coach, Jo, é porque a gente tem que ter um pouco, tem que ser bons conosco mesmo, né? E saber que cada um tem uma habilidade. Sim, né? Então, sim. A gente vê, às vezes, empresa contratando um profissional que é excelente e o cara não tem um desempenho, uma performance legal. Por quê? Porque ele foi colocado no lugar errado. Porque às vezes estão exigindo dele coisas que não são compatíveis com as habilidades dele. Perfeito. Então, né? A gente tem que ir atrás das nossas habilidades. A gente não vai ser bom em tudo, é impossível. Ninguém é. Isso aí o compliance dá jeito, viu? Brincar aqui com você. Eu que tô aí também, hoje em dia, fazendo outra especialização e estudando bastante compliance. A gente tem essa preocupação, né, da estruturação dos cargos, das adequações, de você conversar com o seu, enfim, né, o trabalhador e você entender a satisfação dele. Ou seja, se ele faz algo que ele faz bem e ele está no local correto na empresa, ele certamente, sabe, ele faz bem e está feliz é porque ele está no lugar adequado na empresa. Sim. Então, ou seja, tudo isso é importante a gente perceber desde os micros, ou seja, dos pequenos escritórios até as grandes corporações. Então, sim, é uma mesma lógica. É igual a Ju Silvério, do Audiência Trabalhista de AZ, que foi a primeira que participou aqui dessa série de lives. E eu adoro a Ju, viu? Ela é ótima. Eu falei, gente, vai trazer uma pessoa com energia... Só tô trazendo gente com energia lá no alto. E a Ju é super animada.
E ela contou como ela se tornou uma correspondente jurídica. E ela gosta do quê? De fazer audiência, de fazer sustentação oral. Então, ela queria área criminal. Então, assim, as coisas vão Vão acontecendo. acontecendo. Né? A gente tem que ter paciência e persistir, né? Vamos voltar para o compliance lá dos 3 Cs. Consistência. Então, é isso. Tem que focar em, poxa, ser o melhor no que você quer fazer, se dedicar, etc. E ter paciência também, porque talvez no meio do caminho você mude de rota e tá tudo bem. Exato, exatamente, exatamente. É isso aí mesmo. Eu acho exatamente isso. Eu acho que é importante você se comprometer com o agora, fazer bem feito, se programar para o futuro, mas ter esse horizonte do futuro como assim, injetor de ânimo, mas não como algo que, sabe? Você precisa também fazer e vivenciar o agora de uma maneira firme, consistente, e entender que as coisas vão caminhar no seu lugar, né? Tudo vai acreditar também que no seu potencial. Acho que é importante isso. Exato. Jô, muito obrigada. Tá acabando o nosso tempo. Foi um prazerão ter você aqui. Eu adorei. Eu nem senti o tempo passar, juro por Deus. Pois Sentei é. aqui e a gente Por foi isso que eu falei, falando. vamos falar de outro assunto que não seja Covid, política, MP, para a gente ficar mais suave um pouquinho. Inclusive, você me deu essa oportunidade, Tati, que é bem bacana, porque assim, eu nunca tinha falado sobre mim, assim, dessa forma, sabe? Eu acho que sempre que a gente fala de si mesma, a gente faz uma autoanálise, a gente reflete um pouquinho mais, né? A gente se ouve. Então, assim, eu pouco falo, um pouco, assim, eu não faço muito isso lá no IG, sabe? De abrir caixa e tá falando sobre mim, como é que foi, o que é que vai ser. Não que eu ache isso ruim, acho massa. Quem faz e pretende até eventualmente em algum momento fazer, porque isso se conecta também com as pessoas, né? O seu exemplo, as pessoas podem ali. Eu acho muito interessante e você me abriu essa oportunidade aqui. Legal. Então foi muito prazeroso para mim também poder. Que bom. Faz assim que é legal porque as pessoas se identificam e às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil e ela olha para o outro e ela acha que o outro caiu ali de paraquedas, que tudo foi fácil. Né? E as coisas não são assim, é bom porque eu acho que dá um pouco de pé no chão, sabe? Traz um pouco de realidade e aí fica mais fácil, né? Lidar É verdade, com verdade. O exemplo, né? Muito obrigada, querida. Eu que agradeço, querida. Agradeço muito mesmo. Vamos marcar mais encontros quando tudo isso passar. Espero que tenha alguns eventos. Vamos fazer uns encontros aí através das OABs, né? Que eu sei que você está na comissão aí da OAB São Paulo. A gente tentar fazer um link aqui com a OAB Bahia. Vamos. Né? Vamos fazer aí, que eu tô doida para ir para São Paulo. Ó, eu moro em Itapuã, viu? Do lado daqui do lugar onde você morava. Eu nasci aí, gente, do lado. Tati, vou marcar pra gente comer uma acarajé aqui em Salvador. Ai, deixa eu fazer um convite, aproveitar aqui esses minutinhos finais, eu não sei se já está acabando. Amanhã, sexta-feira, dia do trabalho, né? Um dia importantíssimo para nós. Né? Depois de amanhã, no dia 1º, né? E nós que somos professores, advogados trabalhistas, estamos vivendo esse momento super difícil, um momento de muitas incertezas, muito risco. Um momento em que o direito do trabalho está sendo remexido de todas as maneiras, inclusive no seu aspecto constitucional. E vai ter um evento que eu vou estar participando, né? Um evento aí feito do Trabalho em Debate, que é um projeto muito bacana, que eu também faço parte, idealizado pelo seu amigo Rafael Miziara, Yuri, que eu sei que também é muito amigo seu, Danilo, Pamplona, que é o co-coordenador. Vou postar aqui, Jô. Eu escrevi até. Acho que vai ser bem interessante. São vários professores. Vai ser pouco tempo de fala para cada um. Mas todo mundo vai... Começa às 9, não é? Eu acho que começa às 9, eu acho. Vai de 9 até 1 da tarde. E vai ser perguntas e respostas. Acho que vai ser bem bacana. Um evento legal para reforçar aí a importância desse Dia do Trabalho. E eu vou ficar muito honrada com a sua presença e com a presença aí dos seus seguidores, dos seus alunos. Vou falar com o pessoal assim, gente, vamos aproveitar o conteúdo gratuito que a gente está tendo nessa quarentena, que é muita coisa. Muito bom, verdade. Pode deixar, eu vou até procurar a publicação para postar aqui. Joia, obrigada, querida. Estou às ordens, só chamar.
Ó, boa aula. A Jo cedeu esse tempo porque ela vai dar aula agora como boa professora. Já vamos entrar. Aula. E obrigada por tantas dicas ótimas. Beijo grande. Valeu, querida. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Agradeço a todos Tchau. aí que participaram. Beijo. Obrigada, pessoal.